Olá, meus irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos. Hoje damos mais um passo no nosso projeto de ler a Bíblia toda. Quero lembrar você de algo. A perseverança é o que vai nos levar até o fim. Nem sempre será fácil. Haverá dias de cansaço, mas cada capítulo lido é uma semente plantada no coração. Se ficarmos firmes, vamos colher transformação, sabedoria e um relacionamento mais profundo com Deus. Então não desista. A cada leitura estamos mais perto de conhecer a vontade do Senhor e ver a Bíblia inteira ganhar vida diante de nós. Então, prepare aí o seu coração, pegue sua Bíblia e vamos para a leitura. Hoje vamos ler o livro de Ageu, capítulos 1 e 2. Uma mensagem curta, mas poderosa. O profeta Ageu chamou o povo a refletir sobre suas prioridades. Eles estavam cuidando das suas casas, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas. A leitura de hoje nos lembra que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todas as outras áreas da nossa vida. Ageu também traz uma promessa maravilhosa. A presença de Deus é a nossa verdadeira força e a glória futura será ainda maior do que a passada. É um convite para reordenar a vida e confiar que o melhor de Deus ainda está por vir. Então vamos fazer uma oração e começar a leitura. Senhor, agora que vamos abrir a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos mostre o que precisamos aprender e nos ajude a colocar em prática o que vamos ler. Que cada versículo fale ao nosso coração, corrija nossos caminhos e fortaleça nossa fé. Não queremos apenas ler, queremos ser transformados. Em nome de Jesus, amém. Bíblia aberta, Ageu capítulo 1. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram, começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. A glória do novo templo. No segundo ano do reinado de Dario,
no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A infidelidade do povo é repreendida. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Peço aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: Não. Então Ageu perguntou: Se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: Sim, ficará impura. Então Ageu continuou: Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A promessa do Senhor a Zorobabel. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: Fale a Zorobabel, o governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E esta foi a leitura de hoje. O livro de Ageu nos lembra de uma verdade que não muda. Quando Deus não está em primeiro lugar, nada satisfaz. Mas quando Ele ocupa o centro, até o pouco se torna suficiente, e a promessa de uma glória maior nos enche de esperança. Essa leitura é um chamado para todos nós: reconstruir o altar, priorizar a presença de Deus e acreditar que o melhor ainda está por vir. E se apenas 2 capítulos já falaram tanto com a gente, imagina o que Deus pode fazer quando decidimos ler a Bíblia toda. Por isso eu te convido a não parar aqui. Continue firme nessa jornada.
porque cada livro, cada capítulo é uma nova oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Vamos juntos até o fim da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida e aguardo vocês aqui amanhã. Fiquem todos com Deus.